Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Sag, bem-vindos ao TecCast, podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH, tecnologia e negócios. Como a gente sempre faz de praxe, vou me autodescrever para aquelas pessoas que não conseguem me enxergar. Sou um homem branco, cis, hétero, estou sentado num grande estúdio de podcast, estou usando uma camisa xadrez rosa, tenho um cabelo curto, castanho, uma barba curta também, estou usando um óculos novo de grau preto, uma grande tatuagem no meu braço direito, estou de calça jeans. Na minha frente está o meu convidado, Gabriel Couto. Couto, obrigado, bem-vindo. Obrigado. Para aquelas pessoas que não conseguem ver essa sua linda face, por gentileza, se autodescreva rapidamente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou quase igual ao Eduardo, né? Isso. Então, eu sou um homem branco, cis, hétero. É importante, até quem consegue enxergar fica na dúvida da nossa altura, né? Eu tenho 1,85, então tem gente que fala, nossa, o Couto levantou é alto. Então, pronto, né? Eu tenho essa medida. Tô também com óculos preto, novo. Aí, estamos parceiro de óculos aqui. Isso. Tenho barba, cabelo curto. E tô com uma camiseta preta da Memed, né? Tem um Mzinho aqui da Memed no peito. Um Mzinho de coração nosso, bem no coração. Né? E tô aí pronto para colaborar com vocês e trocar uma ideia boa aqui. Obrigado, Couto. Vamos lá, primeiro você é o Gabriel Couto, mas todo mundo te chama de Couto. É isso aí. É isso. Eu me tornei Couto. Cara, você nasceu aonde? Me conta ali me dá uma breve história do seu começo, aonde você nasceu, porque eu acho que você tem uma história profissional bastante interessante, incomum, eu diria, como a gente estava conversando aqui, e eu acho que ela é inspiradora. Por quê? Porque não só por uma questão de propósito, que eu quero falar um pouco sobre isso, mas por uma questão de constância, né? Mas enfim, nasceu aonde? Perfeito. Nasci em Campinas, interior de São Paulo. Eu tenho muito orgulho de ser do interior. Eu brinco que eu sou um caipira tech, né? Campinas é um polo tech muito forte, Sim. né? Lá, inclusive, que foi feito o feijão carioca, para quem quiser saber aí, né? Eu tenho um instituto agronômico lá que é muito forte. O cartão do telefone do orelhão, que ninguém mais sabe o que é isso, né? Enfim, várias tecnologias foram feitas lá. E aí, eu sempre fui uma criança muito curiosa, criativa. Minha mãe é uma artista plástica, meu pai é matemático. E ele trabalhava como engenheiro mecânico na Singer, fazendo máquina de costura. Então, eu sou a união de engenharia com arte, né? E fui incentivado desde criança a ser criativo, a ter minha caixa de ferramenta, ao mesmo tempo que eu estava brincando de pintar um quadro, né? Então, foi assim que eu fui crescendo ali e devagarinho me aproximando de tecnologia. Como que a tecnologia ligada ao seu trabalho surgiu? Você tinha um computador antes? Como é que isso aconteceu? Com 6 anos de idade, meu pai entrou num consórcio e foi Um sorteado Pentium 486. um 486. Eu me lembro que foi emocionante pra gente porque a Loteria Federal, o resultado aparecia no Faustão, Sim. né? E aí apareceu o número nosso e a gente, caramba, já vamos ter o computador. E aí chegou o computador, né? Aquele evento todo. Para mim o computador foi, assim, paixão à primeira vista, porque, como eu disse, eu gostava de brincar de criar. Só que quando você cria no mundo físico, o material é limitado, né? Então, acabava o papel, você não podia desenhar, né? Enfim. E o computador era isso, infinito. mais ou menos? 94. 94. 94. DOS, Windows 3.11. Caramba, foi assim que eu 31 anos atrás. Exato. Aí, foi ali aprendendo uma coisa ou outra no computador. Eu tenho um irmão mais velho, 4 anos mais velho, que também me ensinou. Um tio que tinha feito um curso de informática. Foi todo mundo meio que um ensinando o outro ali. Me lembro da minha mão tremendo no começo no mouse, porque tinham colocado medo. Se você clicar na coisa errada, para de funcionar. Mas com o tempo eu fui perdendo essa timidez, né? E me apaixonando mais pelo computador, assim. Quando que a programação aparece para você e que linguagem que você começou a usar? A nossa memória às vezes trai a gente, né? É Normal. difícil de eu falar com precisão, assim, mas eu tenho uma noção porque em 98 eu ganhei meu segundo computador. Tá. E eu aprendi a programar no primeiro ainda, né? Então, eu estimo aqui que seja 97, 96 que eu esteja falando. O meu irmão, ele teve acesso à internet pela escola, levou alguns disquetes, salvou no disquete o Internet Explorer, trouxe para casa, e aí ele me ensinou 2 coisas. A coisa mais engraçada é que eu comecei a fazer web sem ter internet no meu computador, né? Então ele instalou o Internet Explorer, trouxe HTML, trouxe uma apostila,
Eu aprendi ali e comecei a fazer meu sitezinho, né? Foi assim que eu aprendi ali o primeiro pezinho, né? E depois ele também estava fazendo um curso de DBase. É uma linguagem da idade do Clipper e tal. E era DOS. E também ele me ensinou já algumas coisas de DOS, enfim, de DBase. Então eu comecei ali com 8 anos de idade a colocar os primeiros pés aí na programação. E aí, depois disso, você vai para a faculdade. Que curso você fez? Depois disso, na verdade, eu faço... com 12 anos, mais ou menos, eu começo a fazer uns freelancer aqui e ali. Então, já tinha um conhecimento suficiente. E o meu irmão já fazia site para outras pessoas, então eu fui acompanhando ele. Eu fiz curso técnico de mecatrônica. Aí eu estagiei como administrador de redes na Unicamp, num núcleo de pesquisa, onde eu aprendi horrores vendo os pesquisadores. Aí eu vou fazer a faculdade de engenharia da computação. Então, eu fiz na PUC, e eu entro na faculdade já sabendo programar, já atuando no mercado, já né, um pouco mais quente, assim, mais aquecido do que outras pessoas. Na tua visão, a faculdade ela contribuiu para o teu desenvolvimento técnico ou não? Muito, muito. Assim, sem dúvida. Acho que a base, a faculdade me deu a base. Como eu pratiquei antes, muito, né, e aprendi com livro e sozinho e tal, eu pude ver a diferença que a base fez assim na minha prática, né? Na minha atuação. Então, tem gente que tem dúvida, né? Faço ou não faço? Que eu posso dizer assim, se você quer entender o porquê que a gente usa uma linguagem de programação, porquê que tem um compilador, assuntos mais profundos do que simplesmente sair fazendo num site, tem que ter uma graduação aí no currículo. Isso fez muita diferença na minha vida profissional. Muito bom. Quando que o BMed surge para você? MEMED surge em 2015, né? Então, antes da MEMED, eu passei, depois da Unicamp, eu fui para uma empresa, quase uma startup. Eu virei programador Java lá. E aí eu fiz duas coisas que eram legais. Uma era um sistema para uma transportadora de gás. Então, aqueles caminhões tanque, né? E ajudei a fazer o sistema desde da mecânica ali até mesmo a administração. Então, lançar a troca do pneu do caminhão, até a portaria onde você autorizava o caminhão sair ou não. Minha voz, inclusive, pode ser que esteja lá até hoje. E aí, depois eu resolvi fazer a minha empresa, que foi a R3C, onde eu fiquei ali por 5 anos, né? E foi uma escola para mim, onde eu fiz sistema para tudo quanto é coisa. Então, fiz sistema para fabricante de carro, de celular, de produto alimentício, então aquele cereal matinal que todo mundo come de manhã, eu fiz o site. O lançamento do primeiro celular Android, eu fiz o protótipo que estava nas lojas de celular para você testar, aprender. Joalheria de Nova York, teve aquela época do cupom, né? Então também fiz site de cupom. Ao total, parece exagero aqui que eu estou arredondando, mas eu tenho um portfólio que eu tive esse carinho de, né? São mais de 100 projetos. Então, são 100 projetos de software ali que eu pude ir praticando, né? Desde fazer o site do restaurante ali do shopping até fazer uma coisa mais complexa, né? Um sistema mais complexo. E aí eu cansei. Cansou do quê? De trocar de assunto, de fazer um pedaço da história e não ver o final. Ver a continuidade. E não ver o final. Entregar para o cliente e não ver o final. E o que esse período como empreendedor te trouxe para hoje? Por exemplo, o que contribuiu para você hoje? Imagina que cada projeto é como se eu criasse uma startup nova. Então eu treinei muito isso. Como que você consegue criar uma coisa com orçamento definido, com prazo, tendo que pensar em equipe, quem eu contrato, tendo problemas no meio do projeto, como que eu lido com esses problemas. Então me treinou muito assim a ser um empreendedor digamos, de empresa pequena, né? De começo, assim, de aprender a fazer o começo muito bem, né? E aí chegou um ponto que eu virei para o meu irmão e meu pai eram meus sócios, mas cada um fazia um negócio, meio que a atividade principal era realmente fazer software, né? Então, eles se uniram comigo para me ajudar nisso, né? Na administração da empresa em si. E aí chegou um ponto que eu virei e falei, tá, gente, eu quero pegar um projeto do começo e fim. E aí entra um pouco o segundo capítulo da minha história, digamos assim, né? Onde eu estudei
quem seriam referências profissionais para mim. Eu falei assim, tá, quem aqui do mercado de tecnologia é referência para mim? Isso é o comum, né? A gente acaba conversando com muitos candidatos, com muitos profissionais, que eles perguntam pra gente quem é o líder de tecnologia dessa empresa. E isso raramente acontece nos outros mercados. Qual a explicação disso? Assim, alguém, por exemplo, que vai trabalhar a mesma tecnologia que você e que te vai possibilitar criar aquilo ali, ou é a personalidade? Por que isso é mais comum no mercado de tecnologia do que dos outros? Essa identificação com o líder. Eu acho que todo desenvolvedor meio que ele vive um sonho assim de ele fazer um software que bastante gente use. Então as pessoas que conseguem atingir isso viram referência, sabe? Como se fosse assim, pô, deixa eu conhecer alguém que percorreu esse caminho para aprender com ele, né? Acaba sendo de certa forma ali um fã, né? Um ídolo seu, assim, você se torna um fã ali de olhar e falar, cara, deixa eu tentar seguir os passos dele para ver se eu consigo fazer igual. Então, acho que é natural da nossa área que é tão difícil, né? E aí você escuta as histórias inspiradoras e aí você fala, putz, é possível, né? Porque muitas dessas histórias, elas começam num quarto, numa garagem. Então, elas têm uma conexão muito forte com a gente, né? No começo. Aí acho que isso causa uma proximidade, sabe? De você olhar e falar, tá bom. Diferente de outras profissões onde a pessoa percorreu uma carreira de... Ela passou por uma empresa, depois ela conseguiu ir para outra, e assim ela foi escalando, ou ela fez um curso aqui e ali, conseguiu ir para fora do país. É uma coisa mais longo prazo. Agora, você ficar no seu quarto, em 2 anos, você ter uma ideia que de repente tem milhões de pessoas usando, não é tão longo prazo e é mais próximo de você. E é mais possível, né? Então acho que isso que faz a gente pegar essas referências, né? No meu caso, o que eu fiz? Eu fui estudar os projetos que deram certo e o que tinha de padrão nesses projetos que deram certo, né? E aí eu vi que muitos dos projetos, as pessoas investiram anos da vida naquilo. Aí eu falei, então eu preciso de um projeto para ter começo, meio e fim, né? Eu preciso ficar um tempo. E que fosse pelo menos uma década, inclusive, assim. Que eu olhei e falei, grandes ideias precisam de uma década. E isso é duro. Você está falando que você vai travar uma parcela da sua vida muito relevante, né? Geralmente ali é a juventude, né? Exatamente, Então, é meio clichê falar, né? Mas se você pensa no Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, todos eles fizeram isso. Todos os grandes ídolos, assim. E outro padrão é que eles são pessoas técnicas, né? Que evoluíram para cargos não técnicos, executivos, mas eles começaram com uma grande ideia e foram evoluindo ali. Então, meio que eu me inspirei nisso. E aí eu me lembro que eu resolvi fechar a empresa e estava desmontando o escritório, tinha funcionário, tinha todas essas coisas, né? E aí um amigo meu me mandou um site de vagas, que não existe mais, inclusive, era da época. E aí esse site de vagas tinha umas 200 vagas, assim, que eu falei, pô, que legal. Era um site onde era obrigatório colocar salário, o nome da empresa, a cidade, né? Falei, bom, vou olhar uma a uma. E lá no meio eu achei a Memed. E aí eu mandei currículo só pra Memed. Foi assim, né, selecionado a dedo ali. E aí quem me respondeu foi o René, um dos fundadores. Não, vem aqui, você tá em Campinas, vem pra São Paulo pra gente conversar e tal. E aí quando eu cheguei lá e ele tava precisando de alguém com experiência, eu falei, olha, eu pratiquei muito isso, né, de começar algo. Então foi o match perfeito ali também, né? E aí quando eu vi que a Memed tinha uma coisinha que era o impacto social, quando o René, inclusive, me contou um pouco mais do porquê que a Memed é gratuita, do que eles pretendiam atingir com a Memed, eu falei, perfeito. Eu sempre fui uma pessoa preocupada com o impacto social, meu propósito de vida é fazer coisas que têm impacto social. Aí eu falei, cara, é aqui que eu vou estacionar, então. Antes eu tinha um sonho, assim, ainda tenho um carinho muito grande pela Mozilla, né, pela fundação, pelo impacto que ela teve na internet, né? Várias vezes a internet foi salva ali pela Mozilla, de certa forma. E aí digamos que eu enchei a minha Mozilla no Brasil, né? Então, na área da saúde, né? Numa outra área, mas que tivesse esse impacto e me sentia ali bem encaixado. E aí, obviamente, a gente precisa dedicar alguns capítulos dessa nossa conversa para a Memed. O que é a Memed e qual é a história dela? Perfeito. A Memed
Ela é uma plataforma para os médicos, onde eles fazem prescrição médica. A gente está se tornando algo além disso, né? A Memed vem crescendo. Mas a história dela são 3 irmãos e um primo de Avaré. Então, uma cidade pequenininha do interior de São Paulo. O Rafa, que é um dos fundadores aí, ele é médico. E aí ele tinha 2 dores. Uma era, como ele é dermatologista, a dermatologista tem que sempre ficar se atualizando de creme, shampoo, pomada, lançamento, né? O livrinho que ele vê esses lançamentos e que o representante farmacêutico entrega para ele se chama Memento. Então daí que vem o Memed, né? Memed é memento dermatológico. E aí ele tinha essa dor, ele falou, poxa... Memento acho que é lembre-se em latim, não é? Isso. Lembre-se, né? E aí ele também tinha uma outra dor que era, eu vou fazer uma prescrição, ele já fazia no computador. E ele falou, eu tenho que achar aqui o arquivo do Word, onde eu fiz aquela prescrição lá, aquele protocolo, copiar, colar na prescrição que eu estou fazendo. Queria uma ferramenta que deixasse mais prático, né? E aí os outros irmãos ali, o primo ouvindo, falaram, opa, acho que tem eles queriam criar alguma coisa juntos. Eles falaram, acho que tem uma ferramenta aí que a gente pode criar. E é assim que surge a Memed, então, focada para ajudar o médico, né, nesse momento da prescrição. E ela surge ali por volta de 2011, 2012, né? E eu entro na Memed em 2015, em janeiro de 2015. Já eram pessoas à frente do tempo. Já. Porque a gente fala, sei lá, quase 20 anos, mais de 20 anos atrás. Não, quase 10, 12 anos atrás. E eram médicos que já usavam a prescrição... No computador. Porque a letra de médico é impossível. Exato. E esse foi um dos motivos, né? Logo na primeira tese, assim, da Memed, primeiro, né, documento escrito, surge a pesquisa da OMS, onde, né, a gente cita ela, onde a OMS fala que 60% das prescrições feitas à mão tem erro, né? Tem algum erro, seja a caligrafia, que ao longo da minha história na Memed, eu fui em lugares onde tem profissional de caligrafia dentro de uma farmácia para conseguir ler as prescrições. Seja uma letra, posso dar um exemplo, Advil e Aditil, muito parecido o nome, muda uma letrinha. Seja um medicamento que está em falta no mercado e o médico não soube, seja uma posologia com superdosagem, subdosagem, com interação medicamentosa entre 2 medicamentos, enfim. Existem vários problemas e a Memed foi criada para isso. E aí, ela é gratuita, porque isso é muito bonito, assim, é puro, porque eu vi, né, os fundadores falarem com todo o coração disso, de que eles não queriam cobrar para uma ferramenta que salva vidas, que evita erros, né, que salvam vidas. Então, a Memed foi criada gratuita e se mantém gratuita até hoje. E esse modelo de negócio, ele permanece o mesmo? Permanece. O modelo de negócio da Memed ele foi evoluindo, né? Então, a Memed é gratuita e todo mundo fala, tá, e é onde a Memed ganha dinheiro, né? Então, essa comunicação do representante farmacêutico com o médico é o que a gente faz dentro da plataforma ali. Então, a indústria conseguir conversar com o médico, seguindo todas as regras, tem uma, né, legislação muito rigorosa em cima disso. E ao longo do tempo a gente foi testando outros modelos de negócio, mas esse é o que vingou, assim, é o que a gente acredita, inclusive. Você eu acho errado eu chamar você de pai ou de mãe da Memed, mas certamente você é o tio. Eu brinco com os fundadores, porque você tem numa startup founder, co-founder, eu não sou nenhum dos dois, né? Eu falei assim, posso ter uma licença poética, eu sou semi-founder, né? Uma coisa que não existe. É isso. Mas eu tava lá no começo. Você foi ali testemunha ocular. Exato. Quais foram as mudanças tecnológicas da Memed ao longo desses 10 anos? Várias, assim. Você tem desde, vou falar do que está debaixo dos panos, até a saúde mesmo, né? Quando você vai criar um produto no começo, um MVP, você faz uma arquitetura monolito, então é um repositóriozão de código, né? Uma API só, um front-end só. Então a gente começou assim, né? E eu na época já era evangelista de comunidade, e aí eu, na época PHP era uma das linguagens mais usadas no mundo, né? Então, evangelista da comunidade PHP, ajudei a fundar a PHP lá em Campinas antes de entrar na Memed. Depois virei evangelista do PHP SP, uma das maiores comunidades de programadores do Brasil.
E aí, então, eu usei uma tecnologia que era já de microserviço, digamos assim, em PHP, né? O Lumen, que é um micro framework derivado do Laravel, que é um framework que muita gente usa. E na parte do front-end, a gente já olhou para... Eu quero fazer modular. E a gente foi muito inovador, inclusive, nisso, assim, criando uma arquitetura própria, que a gente já via que a Memed ia entrar dentro de outros sistemas. Só que eu não queria colocar a Memed inteira, eu queria colocar Partes. pedaços. Então, a gente deixou ela modular no front-end. A gente fez isso em 2015, final de 2016. O Gartner solta o nome disso, chamando de micro front-end. Não existia esse termo até então. E a gente já fazia micro front-end e a gente faz até hoje. Então a gente usou essa tecnologia inovadora. Você vê que é a mistura do clássico, do conservador com o inovador, né? E a Memed, quando eu entrei, tinha 2.500 usuários. Então, assim, era só para dermatologista, era pequenininha e tal. Ao longo desse tempo foi crescendo. Hoje a gente tem 200 microserviços, a gente tem, acho que uns 30 módulos de front-end, tem vários produtos, não só a prescrição do médico, o produto para a farmácia dispensar o medicamento, o paciente acessar ali a prescrição, as ferramentas internas, né? Então a Memed cresceu muito nesse quesito, assim, e aí várias tecnologias. Hoje a gente é muito forte em Go, no back-end. A gente está, e eu levantei esse dado recentemente, a gente está há 8 meses só escrevendo Go no back-end, né? Outras linguagens é só manutenção, não tem software novo saindo do forno. E front-end React. E por que vocês escolheram o Go? Aprendizados que foi quanto a consumo, né? Uso de recurso, digamos assim, consumo de CPU e memória. Tá. O Go é formidável, né? E quem está falando aqui é alguém que mexeu no core do PHP. Então, assim, o PHP consegue... Você tem que tunar muito ele, você tem que virar muita coisinha ali dentro dele. Ele consegue, mas aí você está saindo do PHP clássico. Sim. Então reduz muito a comunidade para você poder trocar ideia, para você usar ferramenta, esse tipo de coisa. Quando você fala comunidade, as pessoas que trabalham na mesma área que vocês... Exato. E que não estão na Memed, mas que podem te oferecer ajuda. Exatamente. Que é o que a comunidade de tecnologia tem bastante. Perfeito, perfeito. E a magia do open source, né? É você usar o trabalho do outro para fazer o seu e também ajudar o outro, enfim. Quando você vai nichando e usando uma coisa muito específica dentro de uma linguagem, dentro de uma ferramenta, acaba não tendo tanta gente para você trocar, né, conhecimento e pegar a ferramenta pronta. Então, é muito trabalhoso de fazer aquilo. Você perde muito tempo para chegar no mesmo nível de conhecimento que algumas pessoas já têm. Exato, exato. Aí você pega grandes empresas, um Google da vida, ele tem gente suficiente para ele criar uma tecnologia nova, para ele usar uma coisa de ponta, né, que não tem gente usando, porque ele movimenta o mercado, ele tem gente suficiente para isso, né? Quando você é uma startup, hoje a Memed tem 100 colaboradores, né? Então, a gente ainda é pequeno perto de um Google, perto de grandes empresas, de Big Techs, para poder tá usando uma tecnologia assim, diferente. Aí a gente então olhou e falou, o Go, por mais que ele seja uma tecnologia hoje já bastante usada, também ele não é uma linguagem com tanto desenvolvedor assim, né? Ele ainda está em adoção. Então, ele já causa uma dificuldade de achar profissional. Imagina você estar dentro de uma linguagem tendo que usar ela de um jeito diferente, né? Então... É mais ou menos por isso que a gente resolveu o Go. A gente olhou para todas as outras linguagens e o Go foi a que deu ali maior benefício para a gente, né? E quando que você entende que é necessário mudar a tecnologia? Quais são os sinais? É algo que você conhece novo, que você fala, cara, talvez isso seja pertinente para o meu negócio, ou eventualmente é uma necessidade do seu negócio que te manda aí atrás? As duas coisas, eu acho. Às vezes você adota uma tecnologia porque você foi lá de xereta e falou, vamos ver se dá, vamos ver como que isso funciona. E vê o benefício e traz. Não porque aquela tinha uma dor latente, mas porque você descobriu uma coisa que não vai deixar uma dor acontecer, digamos assim. Outras vezes é porque tem uma dor latente. Normalmente, quando você está falando de um produto que ele está escalando, então parte da Memed inicial de 2.500 médicos para uma Memed onde a gente tem centenas de milhares de médicos usando, né, mais de 100 mil médicos usando todo mês. Peraí, vocês saíram de 2.000 para 100 mil? Hoje sim.
E são de todas as especialidades? De todas as especialidades médicas. Então... Bastante. Pois é. Bastante. Então aí você tem um desafio de escala, né? E aí quando você pega aquele software que foi feito para uma escala menor e joga para uma escala maior, faltam otimizações, falta coisa ali para o seu custo, inclusive de infraestrutura, não ser tão alto. Porque você escala meio que na força bruta, um software que não foi feito para essa escala. Então, essa começa a ser uma dor, inclusive, assim, do custo da infraestrutura, Sim. da manutenção, né? Um software, ele segue normalmente a topologia de times de uma empresa. As pessoas não param para pensar muito nisso. A teoria dos microserviços, ela vem com a teoria da escalabilidade e tal, mas ela também vem com a forma como as empresas se organizaram em squads, para cada squad ter autonomia. Então, eu trabalho no meu microserviço e não afeta o outro time que está no microserviço dele, né? Mas, ao mesmo tempo, o teu microserviço só vai florescer se os outros estiverem prontos ou não? Eles são interdependentes? A gente prefere que eles não sejam interdependentes. Quanto mais independente seu microserviço é, melhor. Tá. Porque senão você precisa partir para umas outras arquiteturas. Por exemplo, se um microserviço falha, que o meu é dependente, tem umas técnicas que chama, por exemplo, circuit break e tal, para você lidar com isso. Mas quanto mais independente o seu microserviço for, melhor. Por isso que o microserviço ele tem o banco de dados dele, né? Ele tem tudo isolado, ele não compartilha muita coisa. Para que ele tenha... São realmente células independentes de projeto. Exato. Aí tem gente que vai falar, mas aí então é um microserviço por squad? Não, mas às vezes, e muito comum, o squad cuidar de vários microserviços. Sim. Mas é um pouco por conta disso também que... E aí você vê o crescimento da startup acompanhando como o software é feito, entendeu? Obviamente isso facilita muito uma gestão global, né? Que você sabe exatamente o que está funcionando ou não. Mas eu preciso te fazer uma pergunta que não tem nada, não tem diretamente a ver com tecnologia. Tá bom. O termo squad, ele vazou para as outras áreas, né? Então, sim. RH, administração, projetos. E não tem necessariamente o mesmo sucesso, a mesma performance. O que um squad tem que ter para funcionar? Que essa é uma pergunta que eu queria muito fazer para você. Eu gosto muito do Manifesto Ágil, aí todo mundo vai me achar um super agilista aqui, mas acho que até o ágil foi deturpado no meio do caminho aí, né? A galera seguir a risco, o ágil tá errado pelo próprio ágil, né? O próprio ágil fala disso. O Manifesto Ágil, ele começa com uma frase que é interações entre pessoas acima de processos. Para um squad funcionar, interações entre pessoas. É a primeira coisa. Eu começo um squad na Memed, tem o pessoal que fala assim, a daily tem que ser 5 minutos de pé. A gente começa com um daily de 1 hora. Conversem. Todos os dias? Todos os dias. Conversem. Troquem ideia, se conheçam. Depois que o time se conhece e está integrado, aí vem o processo. Aí as deles começam a ficar mais curtas, enfim. Mas a interação entre pessoas tem que existir. Isso é um ponto. E o outro ponto do squad é multidisciplinar. O multidisciplinar é proposital. É para que tenha vários olhares em cima de um problema, para pensar na solução de uma forma mais completa. Então tem gente que vai lá, faz um squad que pega 2 programadores e põe num canto. Não é multidisciplinar. E não é squad, né? Com 2 só? Pois é. Aí também é outro erro. É uma dupla. É uma dupla. Então, assim, você tem que ter pessoa de produto, você tem que ter pessoa de design, você tem que ter o stakeholder. Então, na Memed, a gente coloca para dentro lá. Às vezes não faz parte, digamos que, do organograma do squad, mas a pessoa está lá toda a reunião. A pessoa que está dentro de um hospital, visitando os nossos parceiros, o médico, eles têm que estar no dia a dia. Isso é muito importante. E aí eu também não posso deixar de te fazer uma pergunta com base na sua resposta, que é o estereótipo, e eu já vou dizer que eu sou contra, não gosto. Toda generalização é burra, inclusive essa. O público de tecnologia, ele acaba tendo... As outras áreas enxergam o público de tecnologia... Melhor, vou refrasear. As outras áreas tendem a enxergar o público de tecnologia como pessoas que são pouco desenvolvidas em termos de relacionamento. E você trouxe agora que é importante as pessoas se conhecerem, né? Você concorda que o público de tecnologia tende a ser menos desenvolvido socialmente, ou isso foi
ficou para trás? Ainda é uma realidade, cada vez menos. Eu acho que o pessoal de tecnologia acordou uma década para cá, mais ou menos, e está se tornando cada vez mais sociável, né? Eu ia nos eventos de tecnologia, e eu vou em eventos de tecnologia desde os meus 12 anos de idade, então imagina, né? Eu acompanhei, inclusive eu sofri preconceito por ser um menino nos eventos de tecnologia. Hoje não. Hoje, ó como mudou, né? Eu fui recente num evento de tecnologia onde tinha um menino de 10 anos e todo mundo bateu palma. Sim. Então, olha como mudou, né, a visão nossa. Mas todo mundo era muito quieto, muito tímido, muito no seu canto, era um silêncio. Hoje não. Hoje você tem um videogame de dança lá no meio do evento pro programador dançar. Ele é mais cool, ele é mais, né, sociável, como você disse. Então, acho que essa é uma realidade que está mudando. Eu fico muito feliz de estar vendo isso. Mas, queira ou não, também tem uma outra realidade de entrevistar tanto programador, né? De fazer parte desse mundo por tanto tempo também. Inclusive da faculdade de engenharia da computação, você via isso. A maioria sofreu bullying quando criança, ou teve algum problema. Muitas vezes não sofreu bullying, mas os pais se mudavam o tempo inteiro. E aí não conseguia estabelecer vínculos sociais, enfim. Que fez com que ela tivesse como melhor amigo o computador ali, a tecnologia. E aí, aquela melhor amizade se torna a sua profissão. Eu fui um desses, então eu me lembro muito, quando criança eu tinha que pedir pro meu pai para ligar o computador, para usar. Sim. Porque meu pai queria impor um limite, não deixar, né? Eu me lembro até hoje, um dia que ele não deixou eu ligar, eu virei para ele e falei, você vai se arrepender que um dia isso vai ser minha profissão, eu vou trabalhar com isso. E dito e feito, né? Se tornou. Mas acaba virando o nosso tesouro, né? Sim. Onde a gente estabelece um vínculo, um conhecimento grande. E aí isso até causa dificuldades sociais, porque se um vem meter o bedelho no seu tesouro, vem criticar aquilo que é mais importante, você tende a defender. E como você não teve interação social tanto assim na infância, poucos amigos e tal, então você não sabe como fazer isso, você não praticou tanto isso, né? Então é aquele gênio da informática, né, mas que não sabe passar o conhecimento para o outro, né? Acaba sendo esse o clichê, mais ou menos. Quando que você superou essa timidez? Quando eu tive minha empresa. Tá. Você foi obrigado a falar com muita gente, interagir. E aí, que dicas que você daria pro Coutinho de 15, 18 anos atrás? Cara, pode parecer que eu tô puxando sardinha porque a gente tava falando aqui, né? Mas tem gente que me pergunta assim, que dica que você dá para eu virar um CTO? Isso. Né? Comunicação. E aí é uma comunicação que a gente aprende algumas coisas. Cada profissional é de um jeito. Sim. Todo mundo fala assim, como é que é um CTO? Cada CTO é de um jeito. Cada comunicação é de um jeito. Você tem o seu jeito de se comunicar, eu tenho o meu. Mas existem técnicas que vão fazer com que o outro compreenda melhor o que você está falando. E é sobre isso que eu estou falando de comunicação. Então, como que você transmite o que você quer para o outro para que ele compreenda? Eu brinco muito que é tipo assim, é como se eu estivesse te devendo um favor. Então, eu tenho uma dívida com você. E a minha dívida é fazer com que você entenda o que eu estou falando. Exatamente. Né? E eu me esforço para que você entenda. Então, acho que é muito sobre isso. Quando a gente é muito técnico, a gente tem a tendência de achar que quando o outro não entende o que a gente está falando, ele é menor do que a gente, né? Exato. Quando a gente aprende que não, que pelo contrário, ensinar, você acaba aprendendo também, é uma troca de conhecimento e tal. Aí você vê a importância da comunicação. E aí a comunicação ela vai não só para transmitir conhecimento, mas também para transmitir o seu sonho. Porque é transmitindo o seu sonho que você consegue agregar pessoas em volta daquilo que você quer fazer, né? Então, para mim, a comunicação é o principal alicerce que uma pessoa tem que desenvolver, que o Coutinho lá do passado... E aí eu fiz teatro. Sério? Fiz aula de teatro, fiz aula de dança para me tirar do... Né? Não gosto de dançar, mas para me tirar da zona de conforto e eu aprender a me comunicar com os outros que eu estava desconfortável, que é uma coisa que também não é fácil. Fiz... aula de rádio, então, para saber postura vocal, aula de como palestrar, e treinei muito isso, né? Tenho várias palestras aí no YouTube, gravadas, inclusive. Então, fui aprendendo a didática de slide,
A gente acha no começo que slide bonito é o melhor slide, não. Às vezes é um slide branco com letra preta que entrega a mensagem. Que resolve. Então eu treinei muito isso para hoje estar como CTO e sabendo falar com todo mundo. Como é que foi fazer teatro para você e quanto tempo você fez, mais ou menos? Fiz por 1 ano teatro. Foi desconfortável, Sim. né, no começo. Mas foi muito legal. Foi uma experiência, assim, para mim transformadora, porque mostrou a minha timidez, né? E aí quando você sobe num palco, você tem que ter uma postura e aí você vira e fala, cara, mas não sou eu que É um tô alter falando. ego, você tem que criar um alter ego. Exato, um personagem. É um personagem, ponto, é isso. Só que aí você aprende que não é só um personagem. No fundo, ele vai mesclar com você. E aí você aprende a usar esse personagem em alguns momentos, né? E nisso, na verdade, a gente tá falando de... igual o pessoal fala que tem vários tipos de liderança e ela é situacional. Sim. São pessoas situacionais. Você Exato. tem que se portar de formas diferentes em cada situação. A adaptação daquilo que você, na teoria, é. Exatamente, exatamente. Então, pra mim, o teatro começou difícil e terminou muito gostoso, assim. E desde fazer maquiagem, esse tipo de coisa que te coloca no... Peraí, um negócio estranho, né? Até mesmo ir lá na frente do palco e aprender a se posicionar, a falar, a gesticular, né? Aí aprendi várias coisas de, tipo, onde a mão tem que ficar quando você está falando, que é uma dúvida. Põe no bolso, não põe no bolso? Fica andando de um lado para o outro? Não, você tem uma postura correta. Aí você vê até televisão diferente, né? Sim. Que usa muito isso na Você sabe televisão. quando é uma pessoa treinada e outra não. A mão aqui acima da cintura, né? Gesticulando nessa parte do peito. Você vê que foi uma pessoa mais treinada para isso, né? Muito bom. Vamos voltar agora para o mercado da telemedicina. Eu ainda tenho algumas dúvidas. Você falou que hoje tem 100 mil médicos, é isso? Mais de 100 mil médicos. Mais de 100 mil médicos. São 120, 130. Existe diferença entre um dermatologista e as outras especialidades em termos de uso? Muito, muito. Tem médico que prescreve mais exame. Tem médico que prescreve mais terapia. E tudo isso está na MEMED, todas essas Tudo ferramentas? Isso está na MEMED. Como que vocês fizeram esse mapeamento das necessidades? Foi um trabalho de formiguinha. Foi visitando os médicos. A gente pagava almoço para o médico para conversar com ele, indo no hospital, marcando consulta. Foi assim. E conhecendo mesmo cada tipo de especialidade e trazendo para perto, fazendo pesquisa depois de produto. Né? E até hoje a gente faz pesquisa constante para entender as necessidades ali. Então, teve, claro, que a visão do médico fundador. Depois a gente tem... Hoje o nosso diretor médico, né, o Dr. Fábio Tabalipa, ele entrou em 2015, 2016, ali no começo, também olhando de uma forma muito inovadora. Ele estava fazendo um aplicativo para ele mesmo. Mesma história do Rafa, assim. E aí ele é um clínico geral, então ele trouxe uma outra visão. E a gente foi agregando, conforme foi também plugando a MEMED em hospitais, em prontuários, a gente foi tendo contatos, porque muitas vezes você tem o Hospital do Coração, é focado em cardiologista, então você vai lá, conversa muito com o cardiologista, e assim a gente foi coletando. É um trabalho de formiguinha mesmo. Quais foram as principais informações neste teu trabalho de pesquisa que você encontrou que te surpreenderam? Boa. Começa com um banco de medicamentos. Até hoje, e eu sou um dos autores, inclusive, do que existe agora, não existe um banco de medicamentos tão completo como a MEMED fez. E eu achava que tinha alguma coisa na Anvisa, sei lá, em algum lugar que você baixava de lá e pronto, eu tenho todos os medicamentos do Brasil que estão catalogados. Ativos ou não ativos ou que um dia tiveram? Exato. Tem que ter tudo isso. Sim. A gente espera que a Anvisa... Claro que a Anvisa tem o registro e tal, mas muitas vezes uma pomada não vai estar lá. Né? Porque você tem os produtos dermatológicos que não são cadastrados da mesma forma que um alopático que está lá. Então é um trabalho de formiguinha de você unir vários bancos. Exames, então também é um outro banco de exames. Aí você tem os códigos também, né? Então, um exame, você tem o código do SUS, quando você vai fazer uma prestação para o SUS. O código TUS, quando você vai fazer para o privado. Você tem um banco de exames que se chama LOINC, que também tem um código. Então, a MEMED fez um catadão. São quase 30 bancos de dados que a gente foi unindo e mastigando até a bula, né? Aí, aprendizados.
O medicamento tem a bula para o paciente, que é a que a gente sempre teve Sim. contato, e tem a bula do profissional, que você baixa lá no site da Anvisa, no bulário da Anvisa. Que deve ser maior do que a bula Muito do maior. paciente. Né? Muitas vezes ele é muito maior, tem mais dados, só que assusta o paciente, né? Claro. E o paciente não entende aqueles termos. Então, eu não sabia que tinha as 2 bulas. Aí a MEMED a gente fez um trabalho que foi... As bulas, elas têm uma padronização de informação, do que precisa estar lá dentro e tal. Mas o PDF da bula em si, quando ele é disponibilizado na Anvisa, quem faz isso é a indústria farmacêutica. E às vezes ela tem 3 apresentações da mesma substância. Então, uma caixinha com 10, uma caixinha com 20, ou muda às vezes a concentração, um pouquinho ali, aqui. E às vezes é um PDF que tem as 3 bulas juntas, pro profissional. E a gente mastigou as bulas em bullet points ali para uma coisa que a gente chama de MEMED síntese. É um painel que vem quando você clica no medicamento, para o médico que está na frente do paciente ler rápido ali. Eu quero saber sobre gravidez. Esse medicamento pode ir para grávida? Então traz o painel, tem lá o tópico gravidez, ele já vê. A gente teve que picotar esse PDF. E aí foi um trabalho de inteligência artificial. Sim. De conseguir achar o que é a capa da bula, aprender as diversas capas que cada fabricante faz para treinar e tal. Então, tudo isso eu não sabia, né? Que um medicamento tem, a gente chama de princípio ativo, que são os ingredientes, a base, as concentrações, que isso junto vira uma composição, tem a forma física. Quanto tempo demorou isso, mais o treinamento da inteligência? Olha, foi um intensivão de 2 anos no começo da MEMED. Mas assim, ao longo desses... No começo? Foi feito lá no começo? Foi feito em 2015, a gente faz o banco para todas as especialidades. Tá. Que aí, então, pega o aprendizado dos anos anteriores, mas 2015 e 2016 foram os anos principais de crescer esse banco rápido. E a gente sai de uma quantidade ali de, sei lá, eu não me lembro muito bem, mas era como se fosse assim, 10 mil medicamentos para 50, 60 mil medicamentos na nossa base, né? E depois hoje tem muito mais. Hoje tem bota ortopédica, tem NAN, que é para criança. Então você tem tudo aquilo que é todo tipo de insumo que é para a saúde está ali. Que é para a saúde tem que estar ali. E aí vem mais camadas, né? Protocolos de tratamento, que nada mais é do que um conjunto de medicamentos. Então, a MEMED tem essa funcionalidade, o médico ele fala, puxa, eu preciso tratar uma acne grave. A MEMED já tem o protocolo lá para ele ver de acne grave. Vai lá, clica, já vem a posologia escrita. Mas eu, no começo, eu não sabia o que era posologia, anamnese, todos esses termos, princípio ativo, composição, classe farmacoterapêutica. Eu não fazia ideia do que era isso. Eu fui aprendendo e me apaixonando pela área da saúde. Dentro do que você pode responder. A gente sabe também que você tem muita coisa que você não pode compartilhar. Tá. Qual é o futuro da MEMED que você imagina? A gente vê a MEMED cada vez menos como uma ferramenta para fazer prescrição. Ela vai ter a ferramenta, vai continuar tendo, mas mais como uma plataforma de colaboração. Então, a saúde mais integrada entre todos os profissionais que fazem parte desse ecossistema. Uma comunidade de saúde, é isso? Exatamente. É assim que a gente enxerga o futuro da MEMED. Entendi. Qual foi o impacto da pandemia na MEMED? Gigantesco. Aqui, o impacto da pandemia eu posso misturar com telemedicina, né? As histórias se cruzam. Então, no Brasil, até 2019, não existia um padrão para você poder pegar um celular, ir na farmácia, mostrar e conseguir um medicamento. Você tinha que levar o papel. Por mais que a gente da MEMED já tivesse tecnologia suficiente para isso. Telemedicina, até esse ano que eu falei, 2019, ela foi aprovada pelo Conselho Federal de Medicina e depois voltaram atrás. Alguns médicos entraram ali com protesto e tal. Por quê? Eles discordavam de alguns pontos da regra que foi imposta e pediram para voltar atrás. Então, você tinha uma regra do tipo, ainda existe esse tipo de regra, a primeira consulta tem que ser presencial, as próximas pode ser remota, enfim. E aí, sem a telemedicina, você não tinha um incentivo para a prescrição digital, né? O termo acadêmico, inclusive, a MEMED fala prescrição digital, o termo acadêmico é prescrição eletrônica, tá? Mas para mim é equivalente os dois. Mas assim, na pandemia veio a necessidade. Agora não tem mais como o paciente ir no médico. É a minoria que estava indo no médico, casos críticos, o resto é tudo de casa.
E aí a gente, no final de 2019, a gente tinha feito um projeto que a gente apelidou de Projeto Eucalipto, que era visando acabar com o papel, né? Proteger os eucaliptos aí. E aí a gente pegou uma clínica, conversou com o médico, ele topou, o dono da clínica, falou assim, você topa fazer pressão digital só, não imprimir mais papel? Ele falou, topa. Aí a gente conversou com 2 farmácias que ficavam na frente da clínica. Então, ele entregava a prescrição, tinha uma pessoa da Memed que conversava com o paciente. Claro que o paciente podia pedir o papel, né, direito dele, mas a pessoa da Memed acompanhava esse paciente até a drogaria da frente, se fosse o caso, que se ele quisesse comprar. E lá a drogaria estava treinada para receber a prescrição digital. Quando virou a pandemia, a gente teve que pegar esse piloto, que já estava pronto, a gente já tinha validado, e jogar para todo mundo. Então foi a grande virada ali, foi a grande adesão, assim. A gente sai... basicamente a gente multiplica o volume da Memed por praticamente 10 vezes, assim. Em coisa de, sei lá, 1 ano. E é a cadeia inteira, né? A cadeia inteira. Então, a minha carreira, eu acho que eu nunca trabalhei tanto como na época da pandemia, mas eu tenho um carinho muito grande por poder ter participado e ajudado, né, nesse momento. A gente treinando drogaria atrás de drogaria, porque elas não sabiam receber prescrição, né, digital. Então, você imagina treinamento com 100 unidades de uma grande rede, em 1 hora fechava, já tinha mais outro de mais 100 unidades e foi treinando. Até que hoje a Memed está aí em mais de 90 mil drogarias, e ensinando o que é dispensar uma prescrição digital e tal. E os médicos também, tirar certificado digital, aceitar todos os tipos de certificado. A Memed, então, teve que percorrer esse caminho. Então, foi, assim, bem puxado, mas foi um crescimento muito vertiginoso para a Memed. Em Minas Gerais, qual é a aceitação dos médicos com a Memed? Hoje ela já é maior, né? Acho que o médico ainda tem aquele carinho pelo papel, né? E a gente chama até... tem um pouco do efeito Montblanc, né? Que a gente fala. O efeito Montblanc, até explicando assim... Eu não acho que é culpa do médico, tá? É construção social, né? É porque o paciente vê que é mais confiável um médico que usa um papel bonito, uma caneta bonita, né? Então, mas isso cada vez está reduzindo e a gente tem visto que o digital está virando o efeito Montblanc, que em vez do paciente achar legal uma caneta bonita, ele está achando legal chegar pelo celular dele, a prescrição. Mais prático. E a gente tem também, além disso, uma formação de médicos muito acelerada. Até 2030, a gente hoje está em 600 mil médicos, mais ou menos, no Brasil. A gente deve atingir 1 milhão. Então, a gente tem uma formação muito grande de novos médicos que já são nativos digitais. A tendência é, então, a adoção da Memed ser cada vez maior, né? Muito bom. Vamos agora falar do Couto como líder, né? Tá. Obviamente, além dos conhecimentos e das habilidades técnicas, o que você avalia em termos de comportamento para os candidatos que querem fazer parte do seu time? Para os candidatos, né? O comportamento dos candidatos. Que é uma pergunta de ouro, né? Porque... Sim. Eu acho que ser um solucionador de problemas é importante. Você tem desenvolvedores que eles aprendem técnicas e replicam essas técnicas sempre, né? Receitinha de bolo. Isso funciona para muitos dos casos. Eu gosto daqueles que sabem as técnicas, mas que adaptam as técnicas. A Memed não tinha nada parecido quando a gente foi fazer. Muito desafio técnico eu estou falando. Por exemplo, a gente foi a primeira plataforma, né? Então, um dos autores aí do QR Code. Toda vez que você vê um QR Code na sua prescrição, saiba que a lógica dele saiu lá da Memed. Da onde a gente tirou essa questão de ter um token e um número de segurança? Das passagens aéreas. A gente se inspirou em uma outra solução, mas a gente adaptou para o mundo digital da saúde. A gente viu isso. Então, como implementar isso? Quais podem ser as falhas de segurança? Essa visão criativa, de certa forma, eu procuro num candidato. Então, não é uma pessoa que está confortável com o status quo. É uma pessoa que quer desafiar o status quo, que quer puxar a tecnologia, que quer testar, que quer insistir. É muita insistência. Nem tudo que eu testei deu certo, mas algumas deram e estão aí, até hoje. Então, ter essa coragem de ir lá e falar assim, cara, eu vou até o fim nesse negócio. E saber também onde parar, claro, né?
mas eu acho que tem a criatividade e ela vem com, parece antagônico, né? Foco. Aí você fala, pô, o cara criativo vai ter foco? Sim. Se ele tem um problema que ele quer resolver, esse é o foco. Ele está focado em resolver aquele problema e a criatividade ela vem para pensar nas soluções. Mas ele tem um foco, resolver aquele problema. E aí a terceira coisa que eu vejo é o propósito. O propósito ele tem a ver com os outros dois, né? O propósito ele vai indicar no que aquela pessoa vai focar e em como ela usa a criatividade, né? Então são 3 características ligadas aí que eu olho num candidato. E como que um programador, por exemplo, ele começa a desenvolver a sua criatividade quando na empresa em que ele trabalha não é bem-vindo, por exemplo? Aham. Porque dentro do que a gente vê de mercado, isso acontece bastante. Você tem alguém que é um programador muito bom tecnicamente, mas a empresa em que ele está Não incentiva, né? não incentiva. É. Em casa. E aí ele acaba ficando acomodado. Sim, mas tem que ser em casa. Porque assim, ó, quem trabalha no mundo técnico da informática, né, da computação, precisa estar estudando todo dia. Tá. Ponto. Então é estudar independentemente de você colocar isso em prática de uma maneira remunerada. Exato. E eu posso pegar vários exemplos da Memed. Tipo, final de 2015, o meu Natal, o tema do meu Natal foi Docker. Foi quando eu mergulhei. Alguém da Memed me pediu isso? Não. Mas eu vi uma tecnologia nova, falei assim, eita, isso daqui... Na época a gente usava Vagrant, que é uma outra forma. Falei, isso aqui eu acho que é melhor do que Vagrant, deixa eu estudar. Janeiro de 2016, volto do final, né, do ano novo ali e tal. Volto e falo assim, galera, roda aí na sua máquina, pode substituir tudo que a gente usa para subir a Memed nos nossos computadores pelo Docker que eu fiz. Tum. Daqui a pouco, a infraestrutura da Memed começa toda a Docker. Eu lembro que em 2016 a gente foi uma das primeiras empresas startups, inclusive do pool de startups, porque quando você é investido, você fala com todas as outras do mesmo investidor, a estar usando em produção. E todo mundo chegava na gente e perguntava, mas vocês estão usando Docker no ambiente local ou em produção? Produção. Então foi desse estudo, dessa curiosidade que eu fui aprendendo e eu acredito que tem que ser assim. Posso dar outro exemplo também. Eu estava um dia conversando com um amigo, javeiro, né? Gosta de Java e tal. E aí sempre tem essa brincadeira de um com o outro que, né? Eu era na época mais PHP, então... PHP é isso, Java é aquilo e tal. Ele virou e falou assim, então me fala... o que dá para fazer com PHP? Aí eu falei, cara, que pergunta ampla, né? Dá para fazer qualquer coisa. Aí eu inverti, eu falei assim, o que não dá, que eu nunca vi? Aí eu parei e tal, falei, putz, não tem essa resposta. Eu ia de fretado, né, pra Memed, então Campinas, São Paulo, todo dia. E no fretado eu abria meu notebook e ficava lá fuçando, sem internet, né? Porque tô falando de 2015, 16 ali, então... Ainda o 4G não estava, né, forte. E aí eu tinha uns projetos locais baixados, um deles era um emulador de Game Boy em JavaScript. Aí eu falei, nunca vi um emulador em PHP, vou fazer esse negócio. Fiz e virou um dos meus projetos mais famosos em PHP. Aí todo mundo vai virar e falar, mas isso é Quanto tempo você demorou para finalizar esse projeto? Foi um mês, mais ou menos. Foi um mês. E eu lembro muito de... Era um sábado à noite, eu finalizei, mandei para um amigo. Aí esse meu amigo espalhou no Twitter dele. Domingo eu não acessei a internet, eu fiquei com a família e tal. Chego segunda na Memed, abro o meu e-mail tava assim, abarrotado de gente me mandando mensagem. Aí eu, peraí, o que aconteceu? E aí o que aconteceu foi que meu projeto espalhou e eu aprendi algumas coisas com isso, né? Mas ele foi girando o globo. Então... Eu fui saindo em portais de notícias, esse tipo de coisa, saí no Hacker News, enfim, em portal de notícias do Japão. Então você ia vendo as pessoas acordando e vendo o projeto na newsletter XPTO e aí lançava daquele país. E aí eu recebi bastante também crítica. Por que você fez isso? Pô, você tá com muito tempo livre. Eu falei, não, eu tava me divertindo. Eu programo por uma diversão desde criança, né? É o que eu gosto. Mas eu aprendi muito a otimizar o PHP por conta disso. Porque para rodar um jogo, você tem que otimizar muito. A minha próxima pergunta, que eu acho que é uma pergunta que eu tenho uma dúvida desde sempre. E nessa nossa conversa você foi me dando dicas. O profissional de tecnologia, ele precisa entender uma nova linguagem para diminuir os recursos que essa linguagem
os recursos que essa linguagem utiliza da infraestrutura, é isso? Ou seja, eu quero construir um código menor que me permita ter uma performance maior com um custo energético menor, é isso? É isso. Basicamente, assim, a gente tem as linguagens interpretadas. Então vocês precisam ter uma conexão com o business. Com o business, total. Entendi. Total. Normalmente uma ideia começa escrita numa linguagem interpretada. Linguagens interpretadas, elas são super rápidas de desenvolver código. Só que elas não são tão eficientes como as compiladas. Então, o começo de uma startup normalmente é numa interpretada. Alô, Facebook começou em PHP, por exemplo. Para ver se funciona. Ou Airbnb, que começou em Ruby. Aham. Interpretado para ver se funciona, para programar rápido. Isso. Para testar a ideia rápido. Funcionou, precisa escalar. Aí vai para uma compilada. Esse é o caminho natural, né? E é o caminho, por exemplo, que a Memed está seguindo. Entendi. Aí as compiladas são muito eficientes, né, de uso de recurso. E aí, na tua visão, são as linguagens compiladas que as pessoas precisam realmente conhecer? Depende do que ela está querendo fazer. Se ela está querendo escalar alguma coisa, entrar numa empresa que está com um produto já nesse estágio, sim, ela precisa se aprofundar nisso. Claro que vai ter gente que está me ouvindo que vai falar, Couto, mas linguagem interpretada também tem umas muito boas, concordo, né? E aí entra de novo naquele ponto. Você consegue mexer nas interpretadas para elas ficarem tão boas quanto as compiladas, né? Essa treta, digamos assim, de interpretado versus compilado existe há muitos anos. Mas reduz o número de pessoas que conhecem fazer aquilo, né? Reduz a comunidade. Uma compilada, por padrão, ela já traz esses benefícios, né? Entendi. E não significa que toda compilada é melhor do que interpretada. Aí você tem que comparar. Entendi. Mas um Go e um Rust, que são as duas linguagens hoje compiladas mais moderninhas, assim, elas entregam já vários benefícios, né? Principalmente que nem o Rust, que foi criado pela Mozilla, o Rust entrega o benefício de travas de segurança. Estouro de memória, coisas assim, que linguagens compiladas às vezes deixam isso passar. Então, as linguagens compiladas estão evoluindo também, né? Mas na Memed a gente comparou. Quando a gente refez a nossa busca, a gente cortou para 1/5 dos recursos dos servidores que usava para a busca da Memed acontecer, só por ter trocado a linguagem. Eu acho que é super interessante você trazer essa tua visão, que é, como eu disse, a visão de negócio, de custo. Aham. E eu tenho a impressão, baseada em nada, que tem muita gente que está ouvindo a gente agora e que vai ver a gente agora que vai falar, putz, eu entendi. Legal. Por quê? Porque a tecnologia, assim como recursos humanos, tem algumas áreas que são meio que caixa preta. Ninguém sabe o porquê que é isso. Remuneração, por exemplo, ninguém sabe. Sim. Por que você ganha aquilo que você ganha? Cara, existe uma área chamada remuneração e que vai fazer todos os estudos para entender qual é o impacto do seu negócio no mês final, né? No faturamento. E eu acho que você trouxe para a gente de uma maneira muito simples, muito fácil. Por que precisa sempre ficar de olho nas linguagens? Sim. Linguagem, arquitetura, né? Vou pegar o Nubank. O Nubank, ele usou uma linguagem que não tinha muita gente usando, né? O Clojure. Mas o fundador do Nubank ali, o CTO no caso, apostou nela e falou assim, o Nubank vai ser grande o suficiente para poder apostar. Hoje o Nubank é dono do Clojure, né? Ele comprou a empresa por detrás do Clojure. Então você vê que tem essa visão de... Mas ele já teve a visão de isso é escalável, e é por isso que eu quero o Clojure, porque eu sou um banco, eu vou ser escalável, eu vou fazer muita transação, então eu preciso otimizar. Mas você tem a arquitetura também, além da própria linguagem, a arquitetura ela influencia muito, né? Então, como que os microserviços, ou se você está organizando, hoje está virando moda, a gente saiu do monolito para microserviço, agora a gente está indo para um negócio que chama monolito modular, né? A gente descobriu que o microserviço também é difícil de gerenciar, ele tem também os seus problemas. Então, isso é arquitetura. Em que momento eu uso cada arquitetura na minha empresa? Às vezes a arquitetura, e na maioria das vezes a arquitetura influencia mais do que a linguagem. Entende? Então a gente na Memed, a gente está olhando para as duas coisas. Enquanto a gente faz movimento de linguagem, a gente faz movimento de arquitetura. O PHP a gente ficou mexendo na arquitetura e foi indo até olhar e falar, tá, a partir daqui vale a pena migrar para outra coisa. Mas a arquitetura não pode ficar de escanteio, não. Então, que banco que eu uso? Como que eu rodo meu software?
como eu estou picotando ele, né? Usando, por exemplo, tem uma técnica que é em domínios. Você parar, aqui está tudo que é de usuário, aqui está tudo que é de medicamento, aqui está tudo que é de prescrição. Como que isso se comunica de forma eficiente, como é que eu guardo o dado no banco. Tudo isso importa muito na hora que é a escala, né? E aí eu falei do emulador, por quê? Um emulador, você está... imagina que meu joguinho está rodando a 30 frames por segundo. São 30 vezes que eu passo pelo meu código por segundo para conseguir fazer isso, né? Às vezes a forma como eu escrevi um if ali, uma condição, ela é tão impactante que eu lembro do Game Boy, nas minhas palestras, tem no YouTube uma palestra minha falando disso, no começo eu rodava 5 frames por segundo o jogo do Game Boy. Eu fiz algumas pequenas modificações que no dia a dia a gente nem repara que isso é importante. Dando um exemplo, em vez de A ser mais A, inverter a posição de um operador ali, já subiu para 7 frames. Já ganhei 2. Melhorou a performance. Só com isso. Então, quando você tem um emulador, ele exige tanto da computação que você vai no mínimo ali detalhe, né? E isso, quando você falar de uma coisa que tem volume, como a Memed, fazendo aí já praticamente 6 milhões de impressões por mês, exige muito. Você tem, né, vários teras de dados trafegando, milhões de requisições toda hora. Isso é custo. Isso é custo. E cada vez que você mexe num ponteirinho, não é só custo, mas é percepção também para o usuário final. O médico, teve médico que já chegou para a gente e falou assim, eu lembro no começo, teve um médico que fez uma aposta com a gente. Ele falou, eu uso a Memed se ela for mais rápida do que eu. Aí a gente falou, pô, como assim você faz... Aí ele abriu a gaveta, ele tinha um carimbo para cada prescrição que ele fazia. Então ele só pegava a folha e carimbava. Pum, assinava, tá pronto. Mais rápido do que imprimir. Sim. Aí a gente virou, caramba, cara, a gente tem que ganhar disso daí. Então aí os protocolos vieram com base em ter visto esse médico. Aí a gente virou para ele e falou, ó, clica aqui, acabou. Enviou pro paciente, acabou. Aí, pô, isso é melhor, porque o meu carimbo acaba a tinta. Exato. Né? Acabou o meu papel. Tem uma visão utilitária da coisa. Então a gente sempre tem esse olhar também, não só do custo e tal, mas o que impacta o usuário, sabe? E cada segundo conta na saúde. Com certeza. Couto, você tem um time que ele é multidisciplinar, está espalhado em todo o país. Sim. Como é que você faz a gestão de tanta gente reportando para você, lugares diferentes? E eu quero que você conte um pouco da tua percepção sobre modelo de trabalho para a tecnologia. Tá bom. A discussão do remoto versus presencial, né? Eu acredito que assim, e eu me aprofundei nisso faz aí uns 6 meses, mais ou menos, mergulhei em livro, fui atrás de, né, academia. E aí, que a academia fala disso? Cada profissão tem um modelo melhor para ela. Indicado. Não tem um one size fits all, né? Não existe isso para esse negócio de remoto e presencial. Profissões que precisam de grande concentração, remoto funciona melhor. Desde que o ambiente dessa pessoa não seja caótico. Né? Então, uma pessoa que está trabalhando de casa, mas que tem criança em casa e ela tem que cuidar da criança e não tem ninguém para olhar e tem muito movimento e muita coisa, muito barulho, provavelmente não vai ser um ambiente bom para ela se concentrar. Agora, eu acho que para programadores o remoto é o ideal, assim, é onde funciona, é isso que a gente acredita lá na Memed. Por quê? Porque a gente testou. E eu fui um cobaia disso, inclusive no começo. Eu fui um desbravador de remoto. Eu já fazia remoto antes da Memed. Na Memed, o René, que é o primeiro CTO, o fundador, ele viu que o fretado era muito cansativo para mim, né? Praticamente 3 horas na ida, 3 horas na volta e tal. Ele virou e falou, cara, vamos fazer um teste. Fica um dia em casa. E mediu minha performance. E a gente tinha pontos de sprint, então dava para medir isso de alguma forma. E viu que eu entregava mais pontos quando eu estava em casa. Mais ou menos quanto? O dobro. Incrivelmente o dobro. Com certeza. Então ele olhou... Você economizava 6 horas do seu dia. Exato. E não era a questão de eu estar trabalhando essas 6 horas. Era a questão de eu dormir melhor, de eu comer melhor, Sim. de eu estar no meu canto, com o meu fone ali, focado. E aí a gente... E o engraçado é que ele fez isso no começo escondido. Ele falou assim, vamos ver se... Né? Mas ele não falou pra mim que ele ia estar medindo. E ele mediu.
E depois, claro, para não afetar a mensuração. E depois aí o outro programador também ficou remoto um pouco e tal. E a gente foi usando esse híbrido, né? E eu sempre com a Mozilinha no meu coração ali, mostrando, falando assim, ó, tem uma empresa que faz o híbrido muito bem. E o legal da Mozilla, por ela ter a fundação, é que as reuniões deles eram abertas. Você podia entrar no stream e ver. Então eu via pessoas do mundo inteiro. E como é que eles interagiam? Como é que é uma reunião? Eu fui beber da fonte de quem estava fazendo isso há anos. E aí eu acho que o grande problema de hoje é empresas que são presenciais na cultura, mas remotas na hora de trabalhar. Então a cultura presencial é a cultura do cafezinho, é a cultura da conversa de corredor, é a cultura do team building, Do relacionamento. indo no happy hour. O remoto, você não tem isso. Você não tem esse cafezinho, você não tem a mão no ombro para você chamar a pessoa. Então, como é que você faz isso? Você quer ser remoto? Cultura remota? Memed, por exemplo, toda sexta-feira a gente para 1 hora, o time inteiro para fazer team building. O que é isso? Seja conversar, seja jogar algum jogo junto, seja assistir alguma coisa junto. A gente faz algo junto. Online. Online. Totalmente online. Aí a gente aprendeu a fazer isso, né? A criar esse team building, esse vínculo. E ali, às vezes, entra uma pessoa que eu não tive muita proximidade, no team building eu tenho. Nesse momento, né? A gente chama de cafezinho. No cafezinho de sexta-feira eu tenho. Além disso, one-on-ones constantes. Eles têm que ser obrigatórios. Então, pelo menos a liderança, a cada 15 dias, tem que falar com todo mundo. Né? Eu, como CTO, falo com todo mundo de tecnologia, né? Como é muita gente, acaba virando tipo um mês, né? 1 mês e meio, mais ou menos. Mas eu passo por todo mundo. Porque esse é o momento do cafezinho que você teria ali, de almoçar com a pessoa que você não tem, né? E outra coisa também é a comunicação assíncrona, que é muito difícil de se fazer. Acho que a gente ainda está aprendendo, inclusive. Sempre tem que aprender comunicação assíncrona. Mas você tem uma cultura que ela é mais guiada para meetings, onde você vai um assunto específico se aprofundar e conversar daquilo. E comunicação assíncrona, que é canais na ferramenta sua de comunicação, onde você tem que ter até uma guideline para que não vire bagunça. Então, o que eu comunico, como eu comunico, tem que ser sempre mensagens completas. E tudo isso vem lá do teu estudo de comunicação lá atrás, que veio desenvolvendo e você veio adaptando. Exato, perfeito. As guidelines de Slack da Memed, eu que escrevi o começo delas várias vezes, assim, porque eu fui aprendendo, e aí vem RH junto, vem gente junto, profissionalizando isso. Mas foi a maneira que eu fui vendo. Então, tem até um site que é o No Hello, né? Que é uma coisa que, assim, a pessoa vira e fala: Oi, Eduardo, tudo bem? E deixa. Cara, na cultura remota isso não pode existir. Você precisa dizer o que você precisa nessa mensagem. Exato. Porque a gente está falando do assíncrono. Eu não sei quando aquela pessoa vai parar, né? O remoto, ele exige o assíncrono, né? Porque eu não sei o outro lado, o que ele está fazendo e tal. Acho que até presencial isso é valioso, mas muito mais no remoto. Então, essa questão a gente aprendeu muito na Memed. E não vou falar que a Memed foi sempre remota não, tá? A Memed foi presencial por muito tempo. Hoje a gente fala que a gente é híbrido, porque a gente tem o escritório. Sim. Tem gente que gosta. Super bem-vindo, pode vir. Eu, como diretor, gosto de vir no escritório uma vez por semana, tá junto com os outros diretores, tá com quem... Meu time que quer tá aqui em São Paulo quer vir, pode vir. E uma outra coisa que a gente... Por exemplo, semana passada, inclusive, né? A gente estava fazendo isso. A gente pegou o Brasil inteiro, né? Os colaboradores do Brasil inteiro e juntou aqui em São Paulo para convenção. Presencialmente. Para convenção. Então, a Memed hospeda todo mundo, garante comida, garante todo mundo feliz ali. E a gente fez a convenção num dia. No outro dia, a gente fez uma série de palestras de inteligência artificial, que é um tema que todo mundo estava querendo. E no outro dia, a gente fez um team building gigante, um dia inteiro de team building com produto e tecnologia, que são duas áreas que se interagem muito. Cada área fez o seu team building, digamos assim. Aproveitar esse momento. Se é para estar presencial, a gente não aproveita para não trabalhar, ficar movendo o task do board e tal. A gente aproveita para se conhecer, a gente aproveita para rabiscar uma coisa junto, para trocar ideia, para colaborar. Então, acho que isso também exige uma mudança. Entende que são rituais diferentes, né? Do que as empresas estão acostumadas. Quais são os principais desafios de um líder desenvolvedor de líderes? Que é o que você é hoje, né? Um líder? Também. Sim.
Eu acho que não só ser um líder de líderes, mas estar no começo de uma empresa, você tem você é um guardião de muita coisa. Sim. Passar isso adiante, transmitir isso adiante, condensar vários anos para que você consiga transmitir mais rápido e formar aquela pessoa que está ali com você, ao mesmo tempo de querer a diversidade, eu não quero vários xerox de mim, várias cópias de mim, eu quero pessoas que Autênticas. complementem. Tá. Tem que me complementar. O meu defeito tem que ser o seu atributo bom e vice-versa, né? E a gente se complementa assim. Então, eu acho que isso é muito desafiador. É muito desafiador. Você pegar um líder e passar. Mas, com técnica, e aí eu estudei psicologia também, me aprofundei, para conseguir desbloquear. E eu começo, meus primeiros one-on-ones, eles são primordiais, assim, onde eu vou definir uma coisa importante, né? Isso funciona não só para outros líderes, mas para qualquer pessoa. A gente, quando se conhece, eu venho e falo, oi, Eduardo, tudo bem e tal, não sei o quê. Normalmente, o que você gosta, eu vou saber de cara, porque você vai falar. Uhum. O que você não gosta, eu só vou descobrir se eu fizer. E aí é da pior maneira. Meus primeiros one-on-ones são perguntando 2, 3 coisas que é pisar no seu calo. Que você não gosta. Aí a pessoa fala, aí eu como líder falo, me comprometo a não fazer. E tá escrito, me comprometo a não fazer. E se eu fizer, aí é uma coisa minha, pessoal, pode ser na frente de quem tiver, você pode me interromper e falar, Couto, você fez aquilo que eu te pedi para não fazer. Para que sirva como exemplo de que, tipo, opa, pisei Na bola. na bola. Depois a gente define um pouco de visão de futuro, o que é importante, o que você quer ser, né? Tem muita gente que não pensa nisso, é muito importante. E aí a gente vai falar, agora falando exclusivamente de líderes, que líder você é? E aí eu pego o líder situacional, trago, falo assim, você pode ser todos esses líderes, mas tem algum aí que é mais forte em você. Tem o líder técnico, que é o líder que eu sou mais parecido com ele, que é esse líder que é apaixonado por tecnologia e está sempre falando disso e tal, não sei o quê, mas olha para pessoas, claro. Tem o líder que é mais treinador, é que o termo coach no Brasil deu uma deturpada, se prostituiu. mas o treinador, ele faz parte, Sim. que é o quê? Eu brinco muito que, comparando com a academia, né? Você tem o seu treinador na academia, ele não está fazendo exercício. Ele está do seu lado falando, vamos, essa máquina, agora essa, vai, você consegue. Esse é um líder treinador que está do seu lado e fala, bora, você consegue fazer isso. Lê esse livro aqui que você vai gostar, bora, consegue ler. Pá. Então, ele está focado, ele usa metodologias para evoluir você, né? Você tem um líder que, eu posso dizer que é um líder coração, digamos assim, que é um líder que te puxa para perto, que te abraça, que te acolhe. Eu gosto da mistura, né? Então, você mistura esses líderes. Mas a gente identifica e fala, tá bom, aqui você é forte, então nas outras lideranças a gente tem que treinar, tem que trabalhar com você. É que aí você já está descrevendo todo o teu modus operandi de facilitar o autoconhecimento do teu líder, né? Exatamente. Ele minimamente dentro desses conceitos entender o que faz sentido para ele ou não. Mas também eu acredito numa coisa que chama job crafting, que é... Chega um ponto da sua carreira, e normalmente quando você encosta em liderança, no papel de líder, você chegou nesse ponto, pelo menos em tecnologia, né? Você não tem um líder júnior que não foi antes um programador sênior, né? É muito comum. Você vai júnior, pleno, sênior na sua carreira técnica, aí você vira um líder, né? E é interessante você falar isso, Couto, porque quando você pega o Rancharan no pipeline de sucessão dele, que é um dos livros mais famosos que tem, ele lançou no finalzinho do ano passado o 3.0. Ele vai dizendo ali as camadas, né? E ele fala que o maior erro das empresas é justamente isso. Você ir promovendo uma pessoa a esses vários níveis sem ela ter passado pelo anterior. É isso aí. Então, quando você pula isso, nunca dá certo. Ele é taxativo nisso, nunca vai dar certo. Também acredito nisso. E o job crafting é assim, chega num ponto onde... Você precisa ter passado por aquilo antes. Você precisa ter passado e não tem um caminho pronto para eu te dar. Exato. O job crafting, ele defende que eu tenho um job description. Você é metade o job description que eu escrevi, metade o job description que você vai escrever. Eu uso a figuração de um vaso de barro
que uma mão que está moldando é a do gestor, é a do líder, a outra é do liderado. Então, eu posso querer fazer uma forma, mas você pode querer fazer outra. A gente tem que ir conversando e o vaso vai sair do meu e do seu jeito. É as duas mãos que fizeram aquele vaso. Então, para mim, um líder, a carreira dele é formada dessa forma. É assim que esse é meu desafio, de conseguir trilhar esse caminho. Por isso que eu não quero que a pessoa só saiba o que ela quer para frente, para ela, mas também para mim. Para que eu tenha a visão do caminho que ela quer seguir, para que a minha mão possa vir junto com a dela, moldando. E isso serve não só para líder, mas para tudo. Para tudo. E isso também faz com que você tenha um autoconhecimento constante sobre si mesmo, né? Total. Faço terapia, inclusive, há muitos anos. Muito bom. E recomendo. E na Memed, inclusive, esse é um benefício. A gente coloca a terapia 2 vezes por mês, de graça, paga pela Memed, que eu acho muito importante. Tem que ter. Couto, vamos falar um pouco sobre IA. Tá bom. Coqueluche do momento, assunto do momento. Não acho nem que é tendência, já é realidade pura. Realidade. Perfeito. Na tua visão, na tua experiência, o que você tem visto, como que os profissionais de tecnologia estão vendo e usando a IA como apoio, como substituto? Tá. Qual a percepção que você está tendo sobre isso? Tá. É uma hype em volta de algo que não é hype, em volta de algo que é sólido. Sim. Né? E aí eu tenho uma paixãozinha aí, porque foi minha tese de graduação, né? Redes neurais, inclusive, foi minha tese de graduação. Então acompanho isso aí pelo menos há 15 anos. E o que eu vejo hoje? Tem profissionais que estão usando como um autocomplete, com Copilot, ali para ajudar a escrever um trecho de código ou outro, ou para tirar uma coisa do zero, usando um Lovable, um V0, ferramentas que fazem isso, prototipação rápida. Acho que, inclusive, não só desenvolvedores, mas na própria Memed, designers estão usando mais V0 do que desenvolvedores, inclusive, em vez de desenhar no Figma, ou seja lá onde for, tá indo direto no prompt e desenha na tela com prompt. Isso, para mim, é muito legal. E até gente muito acadêmica tem falado que isso está finalmente trazendo a conceito de prototipação de volta. O conceito de prototipação, ele surge com a pessoa pegando um toquinho de madeira, dando uma lixada para ver como que ia ficar uma peça, né? Fazer isso no computador é trabalhoso, por mais que não dá para você lixar uma coisinha rápida. Agora com IA dá, né? Então ela trouxe essa velocidade. Então eu vejo muitos desenvolvedores usando ali para o dia a dia, mas de forma muito tímida ainda. A maioria ainda está testando, aprendendo, e uma minoria está mergulhada para como que eu torço isso daí, extraio o máximo de suco possível da IA, né? E aí vem a ideia do agente autônomo fazendo código, né? Eu, como engenheiro da computação, posso colocar minha opinião aqui. Eu acho que a IA ela é uma ferramenta. Ela não substitui ninguém. Ela é uma ferramenta que potencializa o ser humano. O ser humano é excelente em fazer isso. Excelente em criar ferramentas. Por que a IA não vai substituir o ser humano programando, né? No caso, escrevendo código? Porque eu acho que existe alguém que vai ter que orquestrar isso. E aí a gente tem que olhar para o impacto que isso causa na forma como a gente faz hoje. Então, estou falando que o programador ele vai mudar. Ele não vai estar fazendo o código como ele faz hoje. Ele vai estar usando um outro fluxo de desenvolvimento, né? Recentemente, na semana passada, inclusive, a gente inaugurou uma comunidade, e a Memed foi a host, né, do primeiro meetup da Gencoders, né? A Gencoders vem de Generative, né? No comecinho ali. E a ideia é o quê? É reunir pessoas que escrevem código para conversarem sobre o futuro da engenharia de software. Por quê? A engenharia de software, a gente faz código não para máquina, a gente faz código para ser humano. O código é escrito para você mesmo e para outro ser humano entender. E utiliza a máquina como meio. E a máquina é como meio para executar aquilo. Mas se a gente fosse olhar na questão de o que é melhor para a máquina, seria escrito de uma forma muito incompreensível. Sim. Né? A década de 60 até a gente tem a crise do software, que ela é muito relacionada com isso. Aí surgem as linguagens do jeito que elas são hoje, mais ou menos, porque a galera escrevia em Assembly, Assembly 01. E aí era difícil de manter aquilo, né? Até que, por exemplo, o código da NASA é difícil da galera entender. E recentemente o pessoal foi comentar todo o código, né, do módulo lunar e tal,
porque foi escrito de um jeito que é difícil mesmo, né? Então, a gente tem essa questão de, ok, se a gente faz código para a gente mesmo, para seres humanos, e agora eu tenho uma ferramenta de IA que consegue entender esse código, porque ele é um modelo de linguagem, né? LLM. Ele é muito bom de linguagem. Será que faz sentido eu escrever código do jeito que eu escrevo? Ou eu tenho que picotar o meu código de uma maneira que o LLM me ajude mais, me ajude menos? Contexto tem sido um desafio, né? E aí, no Meetup que a gente fez, eu palestrei no final falando um pouco disso, de assim, como é que é a engenharia de software do futuro? Não tem ninguém que escreveu ainda, está sendo escrito agora, a gente está acompanhando isso. Então, acho que IA tem esse paradigma, né? Mas que a gente, na MEMED, quer estar na ponta, quer estar puxando o paradigma em vez de só ficar assistindo de janelinha, né? Então, eu acho que existem pessoas testando de forma muito suave, existem pessoas se aprofundando, existem, claro, aqueles que estão falando assim, não, a IA já coda para você, e que tem acontecido essas pessoas passam um tempo, voltam à tona falando assim, travou agora a IA não está fazendo coisa boa não. Não vai. Não vai. Quando o código fica grande, a IA trava, né? E, enfim, essa conversa vai muito longe, assim. Tem a questão de alucinação, né? Sim. E a gente... o Alex, que é um gestor lá né? Um liderado meu, um líder de líderes ali, quer dizer, um líder de desenvolvedores, né? Ele trouxe a ideia de assim, mas ser humano também alucina. Aí ele pegou vários softwares que foram escritos por várias pessoas e você vê que quando cada pessoa entrava no projeto e ela não tinha contexto de tudo, tinha uma distorção daquilo que estava sendo feito. Distorcia o software. Então, meio que alucinava. Sim. Né? Então, a gente também está vindo com essa crítica do tipo assim, você está falando que a IA alucina, mas talvez ela está alucinando mais rápido só. Porque o ser humano também alucina. E aí, como é que a gente controla isso é o desafio, né? É interessante você contar isso, porque existe uma experimentação muito grande na tua fala, na sua fala e no teu modus operandi. Exato. Né? É quase uma licença para o erro. Isso aí. É isso aí. Se a gente quer inovar, tem que ter licença para o erro, né? Com certeza. A Apple fez o Newton lá, que era o tablet, há quantos anos atrás, né, do iPad, errou o Google Glass. Até hoje. E tá voltando agora os óculos. Até hoje. Então, eu acho que é isso. É a licença da inovação. Você vai errar. Mas quando você acerta, você tá na ponta, né? Você tá na frente. Sim. Então, é assim que a gente vê. Couto, você tem uma característica na tua carreira, que você está 10 anos na mesma empresa, e isso é muito incomum para os profissionais de tecnologia. O que fez e faz com que você permaneça na MEMED? É só o propósito ou tem outras coisas além? É uma mistura do propósito com o desafio constante, sabe? Porque o propósito realmente me grudou lá no quesito de que quando hoje... E eu acho isso formidável, porque demorou anos para eu ouvir, né? As pessoas do meu redor falando, recebi uma pressão da MEMED, poxa, isso ajudou. Minha filha não pode sair de casa, recebeu prescrição, graças a Deus consigo comprar um medicamento para ela, tal. Então, é muito gratificante, né? E eu vou nas farmácias meio que ali de, né, anônimo, e depois eu pergunto, você conhece a MEMED? Nossa, MEMED salva a nossa vida aqui. Então, você vê o efeito na vida de cada um, é muito gratificante. Mais desafiador porque você está fazendo algo que não é um arroz com feijão, entende? Você tem que ter criatividade, tudo isso que a gente falou. Então, de você estar o tempo inteiro pensando, como é que agora eu resolvo esse problema? Como é que eu resolvo esse? Agora esse, agora esse. É muito, assim, cativante de você ficar. Porque você fala, cara, é uma escola. Eu estou aprendendo um monte de coisa que eu entrei na MEMED como Full Stack Senior e estou hoje como CTO. A escola que eu fiz se chama MEMED. Lá dentro eu fui me formando. A gente brinca às vezes na MEMED que a gente é uma escola de monstro, né? De monstro no bom sentido, Sim. né? Então é porque a gente aprende muito tendo os desafios que a gente tem que fazer. E acho que são uma coletânea de desafios. Desafio de você ser uma startup que é enxuta, de você estar numa área da saúde que é uma área clássica, uma área conservadora, uma área que exige muito cuidado, uma linha de software minha pode matar uma pessoa, então a gente tem que ter essa responsabilidade. Tem muito programador que entra achando que é oba-oba, ele olha e fala, caramba, tem muita coisa aqui para garantir. Sim, porque a gente tem que ter esse cuidado. É regulamentado, então não é qualquer ideia que você pode colocar no ar. Inteligência artificial, que é um tema que a gente comentou, muita gente fala, quando é que a MEMED vai sugerir tratamento?
Eu vou dar um exemplo aqui, só para exemplificar a treta que é inteligência artificial, principalmente na questão de falar de população, de você estar segmentando, né? No Brasil, a gente pode tomar dipirona. Essa é uma questão genética. Existe um gene que faz você ter um efeito adverso à dipirona. Esse gene está presente na população dos Estados Unidos, da Europa. Os brasileiros, como eles são mestiços, digamos assim, a gente é mesclado, não. É uma porcentagem muito, muito, muito pequenininha. Então aqui pode dipirona. Você acha que uma inteligência artificial, tipo um chat GPT, vai indicar mais ou menos dipirona se você perguntar um tratamento para ele? Qual base de treinamento ele usou? Sim. Provavelmente ele vai indicar... Então ele está enviesado. Fazer inteligência artificial para a população, na área da saúde, você tem que arrancar o viés. Vou dar outro exemplo. Pressão alta. Tem medicamento de pressão alta que para pessoas negras ele é mais eficaz. Olha, eu não sabia. Então, como é que a gente faz uma IA que não vai enviesar o médico e ele vai tomar a melhor decisão lá na ponta? É muito difícil isso. Por isso que a gente está estudando IA desde 2017 na Médica. A gente estuda. Antes de ser hype. Antes de ser hype. A gente tem alguns pontos, como eu falei, mas tudo muito bem estudado, com muita certeza para colocar lá. Porque se a gente erra a mão, a gente está influenciando o médico e aí a gente começa a influenciar o dado, né? A gente influencia a forma como um medicamento é prescrito no Brasil. Então a gente é muito cauteloso com isso. Muito bom. 3 últimas perguntas. Qual foi o ponto mais baixo da sua carreira? Mais baixo? Eu tive burnout. Quando? Na Memed. Foi 2018. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Momento crítico. E aqui é importante dizer que eu recebi muito apoio de todo mundo da Memed. Foram muito carinhosos comigo. O psicólogo que eu vou foi o CEO da Memed, que recomendou, inclusive, o Rica. Né, o CEO da época. Eu coloquei uma pressão muito grande em cima de mim. A vida de startup, você tem momentos que você precisa levantar rodada, que você precisa gerenciar o time. Incerteza com muito desafio ao mesmo tempo. A união dos dois. Bem-vindo ao mundo do business. E aí, o carinha aqui desse lado não fazia terapia, não fazia nada disso, e aí estourou, né? É engraçado, obrigado por você ter compartilhado isso, porque existem alguns estudos sobre burnout que dizem que o lugar e a rotina que despertou o burnout sempre vai estar ali. E nesta teoria você não pode voltar para aquilo ali, senão esses gatilhos serão todos disparados. E você continuou crescendo. Sim. O teu gatilho foi a situação ou foi algo interno seu ali que você falou, cara, não é o contexto, eventualmente sou eu? Foram as incertezas, então é a situação, mas não só profissional, pessoal também. Entendi. Essa coisa de... Eu me mudei para São Paulo, né? Alguns anos aí eu fiquei em São Paulo. Então essa coisa de... Continuo, volto, tá me fazendo bem, tá me fazendo mal. Minha esposa, na época eu não era casado, aí ela veio para São Paulo. A gente casa agora, casa depois. Se for casar, a gente continua nesse apartamento, muda de apartamento. Um monte de indecisão pessoal, junto com o Memed. O que vai acontecer com a empresa? O que eu tenho que fazer? O que precisam de mim como CTO? Né? A pior coisa que existe pro ser humano é a incerteza, né? Nossa! E aí você juntou... Panela de pressão. Você falou a dupla certa, incerteza com desafio. Então você tendo que entregar, tendo que estar ali presente o tempo inteiro. Eu acho que isso, quem está na posição de liderança tem que estar ciente de que você tem que estar presente, né? Faz parte. Mas ao mesmo tempo você não é um robô. Sim. Você tem que se respeitar. E aí eu não me respeitei. Eu fui além do limite. Negligente consigo mesmo. Então, não comendo como eu deveria, não me exercitando como eu deveria, não dormindo como eu deveria. Só trabalhando. Só trabalhando. Vamos. E aí, uma hora o carro pifa, né? Muito bom. Ponto alto. Ponto alto? Eu acho que eu estou num ponto alto, sabia? Porque... Essa é uma resposta comum aqui.
Não, mas... Sempre o momento atual é o momento ponto alto. Eu já tive pontos altos, como a época que meu projeto ficou famoso, como eu contei aqui e tal. Foram pontos bem legais, mas aquele foi o ponto alto do Couto desenvolvedor. O Couto CTO, eu acho que o meu ponto alto está sendo agora por conta de que finalmente eu estou podendo pegar todo o conhecimento. Parece que foi uma escola e agora eu tô praticando e vendo o efeito disso sem as dúvidas. Entende? Porque como eu testei nos anos anteriores... Sim. Você tem aquela dúvida, pô, isso vai funcionar, não vai funcionar? Claro que eu ainda tenho algumas dúvidas hoje, mas assim, você é um pouco mais certeiro, você tem um pouco mais de certeza, confiança em si, sabe? Sim. Então eu vejo esse como um ponto alto, assim. Eu disse que eram as últimas 3 perguntas, mas eu menti. Tem uma agora que você estava falando que eu falei, preciso perguntar isso para ele. Como é que foi a transição de uma empresa de fundador para uma empresa agora de fundo, né? É isso, perfeito. Como é que foi isso para você? Essa mudança de governança? Como a gente estava numa empresa familiar e muito humana, e os fundadores são grandes seres humanos, assim, que eu tenho um carinho até hoje, a gente ainda bate uma mensagenzinha ali um pro outro, tal, não sei o quê. Foi muito doloroso, como se fosse se despedir de um parente, entende? Sim. Então, para mim, esse foi, acho que, o maior impacto dessa mudança. Na mudança organizacional, ela também acontece, mas eu posso dizer que ela até se profissionaliza mais. Sim. Né? Então, você tem um mix. De um lado, você está super profissional. Do outro, você perdeu o sonho, a visão, aquela coisa humana que o fundador tem. Que é característico disso. Porque, querendo ou não, você comprou o sonho dele, né? Exato. E aí, quando você menos percebe, você se tornou o guardião. Parte do sonho dele. Então, hoje... Como sendo o colaborador mais antigo da Memed, eu tenho vários papéis. Sim. E esse é um dos meus papéis. Sim. E tem muita gente que fala assim, você defende a cultura original da Memed. Uma empresa, a cultura é mutável. A cultura é a união da cultura de todo mundo que está nela. Não existe essa coisa de ter a cultura X. Tem a cultura que a gente defende, que a gente entrou em consenso. Né? E está lá escrito na nossa parede, os pilares e tal. Mas eu acho que o que eu defendo é muito mais o sonho, é muito mais esse brilho no olho que dos fundadores passou para mim e agora eu passo para os outros, sabe? Do propósito, do porquê que a gente faz. E quando você não tem um contexto, às vezes você não vê. Mas quando você pega o contexto do que porque a Memed foi criada, do que porque ela é gratuita, todas essas coisas, aí você fala... Cara, que negócio animal, poxa, eu quero... Aí você vê o brilhinho aparecendo nas pessoas que se tocam com isso, que tem como propósito algo parecido. Então, eu vejo que é mais ou menos por aí, assim. Última pergunta, de fato, dica de livro, conteúdo, filme, série que você vê, que você acha bacana para as pessoas verem também? Caramba, hein? Pergunta mais difícil do podcast. Eu sou uma pessoa que não assina Netflix, que não... livro, eu leio de uma forma muito engraçada livro. Eu vou folheando e vou nos capítulos que eu gosto. Enfim, eu tenho essa forma meio dinâmica de aprender, né? Mas eu posso dizer que tem uma série que eu gosto muito, porque estando 10 anos numa startup, eu posso te dizer que ela é muito real, que é o The Silicon Valley, que... Ali aparecem os fundadores da Memed de alguma forma. Eu vejo em alguns personagens. Aparecem as histórias do o fundador querer vender a empresa, os fundos, como é que eles vêm. Enfim, se você quer entender como funciona esse mecanismo, The Silicon Valley é uma maneira engraçada de aprender isso. E assim, você literalmente aprende. Coisas que eu aprendi de rodada de investimento, como é que se negocia. Cara, tá lá na série. Essa pode parecer, poderia falar que um livro para um programador, alguma coisa assim, mas eu acho que é um conhecimento que a gente que desenvolve código também deveria ter. Precisa ter. Porque por trás de, eu quero fazer esse código do melhor jeito, tem um negócio que você precisa escrever o código, no fundo, para resolver o problema de uma pessoa que vai sustentar o negócio, a existência do negócio. E aí tem horas que você tem que abrir mão da qualidade. A qualidade, ela é, né, assim... 100%, né? Você tem um mínimo, claro. Mas ter essa visão ajuda, sabe? A ser mais crítico com o seu próprio trabalho.
Muito bom. Couto, onde as pessoas te acham, redes sociais? Legal, perfeito. Lá no LinkedIn, então Gabriel Rodrigues Couto. Twitter, Gabriel R. Couto. Ainda usa Twitter? Ainda uso, tô lá no Twitter, né? Então, eu me nego a falar X. Então, Tá bom. X, né? E também GitHub, quem quiser dar uma olhada lá nos meus repositórios. Tá meio paradinho, porque vida de CTO é meio puxada, mas tem uns projetos aí que eu tô prestes a colocar lá. Gabriel R. Couto também no GitHub. E eventos, Meetup em Campinas, eu sempre tô lá no pub. Por mais que eu não use mais PHP no meu dia a dia, tô lá no pub da galera do PHP. E agora tem o Meetup do Gencoders também. Ele vai ser itinerante aqui em São Paulo. Muito bom. Algo que você gostaria de falar que eu não te perguntei ou falamos tudo? Falamos tudo. Excelente. Obrigado, Couto. Muito obrigado, que agradeço. Para você que está vendo a gente, muito obrigado. Não se esqueça, curta, compartilhe e até o próximo episódio.